Você já se perguntou sobre o mundo invisível? O que acontece depois que morremos? Em meados do século XIX, Allan Kardec explorou esses mistérios. Ele abriu uma porta para o reino espiritual. Seu trabalho deu origem ao Espiritismo, uma filosofia que cativa milhões. Allan Kardec não nasceu com esse nome. Ele o adotou mais tarde na vida, guiado por espíritos. Seu nome de nascimento era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, França, em 1804. Rivail era um homem de intelecto e educação. Ele era professor, escritor e tradutor. Ele tinha um profundo interesse por ciências e filosofia. Rivail foi aluno do renomado educador Johann Pestalozzi. Ele abraçou os métodos inovadores de ensino de Pestalozzi. Esses métodos enfatizavam a observação, a experimentação e o pensamento crítico. Esses princípios, mais tarde, guiariam as próprias investigações de Rivail sobre o mundo espiritual. Os primeiros anos de Rivail foram marcados por uma sede de conhecimento e um desejo de entender o mundo ao seu redor. Ele era um homem de razão e lógica. No entanto, ele permaneceu aberto a explorar o desconhecido. Essa abertura o levaria a um caminho que mudaria para sempre sua vida, e a de incontáveis outros. Em meados da década de 1850, um fenômeno peculiar varreu a Europa e a América, as mesas girantes. As pessoas se reuniam ao redor de mesas, colocando as mãos levemente na superfície. As mesas se moviam misteriosamente, aparentemente guiadas por uma força invisível. Esse fenômeno, frequentemente acompanhado por sons de pancadas e outras ocorrências inexplicáveis, despertou intensa curiosidade e debate. Alguns descartaram como truque ou mera imaginação. Outros acreditavam ser evidência de uma presença sobrenatural. Rivail, inicialmente cético, decidiu investigar. Ele participou de sessões espíritas, observando os fenômenos em primeira mão. Ele abordou as sessões com sua formação científica. Ele queria entender as forças em jogo. Ele documentou meticulosamente suas observações. À medida que Rivail se aprofundava, começou a suspeitar que a inteligência por trás das mesas girantes não era deste mundo. Ele sentiu a presença de seres inteligentes se comunicando de além do véu. Através de investigação contínua e comunicação com essas entidades invisíveis, Rivail descobriu uma riqueza de informações sobre o mundo espiritual. Ele aprendeu sobre a natureza da alma, o processo de reencarnação e as leis que governam o reino espiritual. Em 1857, Rivail, agora adotando o pseudônimo de Allan Kardec, publicou sua obra inovadora, O Livro dos Espíritos. Este livro lançou as bases para o Espiritismo, oferecendo uma visão abrangente do mundo espiritual. Seção 5. Além do Véu. Revelando o mundo espiritual. O Espiritismo, conforme revelado pelos escritos de Kardec, apresenta uma compreensão única da vida após a morte. Ele ensina que não somos apenas corpos físicos, mas espíritos eternos, evoluindo constantemente através de uma série de vidas. A morte não é o fim, mas uma transição para o mundo espiritual, onde continuamos a aprender, crescer e progredir. A reencarnação é um princípio central do Espiritismo. Ela sugere que renascemos em novos corpos físicos para aprender lições, expiar erros passados e avançar em nosso desenvolvimento espiritual. Nossas ações nesta vida têm consequências na próxima, moldando nossas experiências futuras. O Espiritismo enfatiza a importância da conduta moral e do crescimento espiritual. Ele ensina que a verdadeira felicidade e realização vem do cultivo de virtudes como amor, compaixão, perdão e humildade. Nossos pensamentos e ações têm um impacto direto em nosso progresso espiritual, influenciando nossas experiências nesta vida e na próxima.
Seção 6. Vivendo a vida espírita. Compaixão e crescimento. O espiritismo é mais do que apenas um conjunto de crenças. É um modo de vida. Ele encoraja os indivíduos a viverem com propósito, buscando a excelência moral e buscando causar um impacto positivo no mundo. Os espíritas acreditam na bondade inerente a todos os seres e na importância de ajudar aqueles que precisam. Os centros espíritas, encontrados em todo o mundo, servem como centros de aprendizado espiritual, serviço comunitário e desenvolvimento da mediunidade. Esses centros oferecem um espaço acolhedor para os indivíduos explorarem o espiritismo, se conectarem com outras pessoas e participarem de atividades que promovem o crescimento espiritual e o bem social. A mediunidade, a capacidade de se comunicar com os espíritos, desempenha um papel significativo no espiritismo. Os médiuns atuam como pontes entre os reinos físico e espiritual, facilitando a comunicação e fornecendo evidências da vida após a morte. No entanto, o espiritismo enfatiza a importância da mediunidade responsável, enfatizando a conduta ética e evitando o sensacionalismo. Seção 7. Uma conversa global. O alcance do espiritismo. Desde seu surgimento na França do século XIX, o espiritismo se espalhou muito além de suas raízes europeias, evoluindo para um movimento global com milhões de adeptos em todo o mundo. Sua mensagem de esperança, compaixão e evolução espiritual ressoou com pessoas de todas as esferas da vida, transcendendo fronteiras culturais e geográficas. A influência do espiritismo pode ser vista em vários aspectos da sociedade, da literatura e arte, aos movimentos de saúde e justiça social. Seus princípios de caridade, compaixão e interconexão de todos os seres inspiraram incontáveis indivíduos a trabalhar por um mundo mais justo e compassivo. Apesar de enfrentar ceticismo e críticas de alguns setores, o espiritismo continua a crescer em popularidade, atraindo aqueles que buscam significado espiritual, consolo em tempos de luto e uma compreensão mais profunda dos mistérios da vida. Sua mensagem de esperança e sua ênfase na responsabilidade pessoal e no crescimento espiritual continuam a ressoar no século XXI. Seção 8. Chico Xavier. Um farol do espiritismo. Uma das figuras mais influentes na disseminação e popularização do espiritismo foi o médium e filantropo brasileiro Chico Xavier. Nascido em 1910, Xavier dedicou sua vida a canalizar mensagens do mundo espiritual, escrevendo mais de 450 livros e incontáveis cartas atribuídas a espíritos. O trabalho de Xavier, traduzido para inúmeras línguas, tocou a vida de milhões, oferecendo conforto, orientação e evidências da vida após a morte. Ele é reconhecido por sua humildade, compaixão e dedicação inabalável em ajudar os necessitados, incorporando os valores centrais do espiritismo. Através de sua mediunidade e trabalho de caridade, Xavier desempenhou um papel fundamental em trazer o espiritismo para o primeiro plano da sociedade brasileira. Ele se tornou um ícone nacional, reverenciado por sua gentileza, generosidade e profunda conexão com o reino espiritual. Seu legado continua a inspirar gerações, demonstrando o poder transformador do espiritismo. Seção 9. Um legado duradouro. A sabedoria atemporal de Kardec. O legado de Allan Kardec se estende muito além das páginas de seus livros. Seu trabalho desencadeou uma revolução espiritual, desafiando as visões tradicionais sobre a vida e a morte. Seus ensinamentos enfatizam a responsabilidade pessoal, o crescimento espiritual e a interconexão de todos os seres.
À medida que nos aprofundamos no século XXI, a sabedoria atemporal de Kardec continua a ressoar.